bom, mais uma vez, para compartilhar com você a palavra do Senhor. E eu espero que você esteja bem no Senhor. Estar bem no Senhor não quer dizer estar com todas as coisas tranquilas à sua volta. Você pode estar bem no Senhor mesmo quando há notícias não muito boas à sua volta. Mesmo quando nem tudo está como você gostaria. Nós vamos chegar lá, naqueles propósitos que Deus colocou para as nossas vidas. Mas até lá há um caminho e às vezes há pedras nesse caminho, há momentos bons, há momentos difíceis, aleluia, o Senhor está conosco e essa é a maior confiança. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, o versículo 13, o apóstolo Paulo nos diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E desses três, o maior é o amor. 3 colunas que sustentam, que fundamentam a vida da igreja: a fé, a esperança e prioritariamente o amor. Como igreja, está dizendo o apóstolo Paulo, nós precisamos viver essas 3 realidades constantemente. A fé, essa confiança que nos faz obedecer, essa confiança que nos faz permanecer firmes diante de todas as dificuldades. O amor, essa capacidade de doação, de serviço, de entrega em prol do Senhor e em prol do próximo. E a esperança, essa expectativa confiante de que tudo que o Senhor prometeu assim se estabelecerá, porque Ele ainda governa o universo, o seu trono está estabelecido. Fé, esperança e amor. Como estão essas 3 colunas na sua vida? Estão bem edificadas? Estão lhe sustentando? Não podemos priorizar uma e deixar de viver a outra realidade. Nós precisamos, diz o apóstolo Paulo, permanecer na fé, na esperança e no vínculo de toda essa perfeição, no amor. Em Filipenses, falando dessa expectativa que Paulo sempre levava nas suas cartas, como um termômetro, ele procura conhecer como estava a fé, a esperança e o amor nas igrejas que ele fundou. E ele chega aos Filipenses e diz no versículo 25 do capítulo 1: e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. A fé. Nós sempre vamos encontrar o apóstolo Paulo nos exortando à fé, a permanecer na fé, a se alegrar na fé, a progredir na fé, porque essa é a sustentação. Foi assim que nos encontramos com Deus, foi assim que fomos reconciliados, crendo no Senhor Jesus Cristo e dispondo o nosso coração em arrependimento a obedecê-lo. E somente vivendo em fé, porque não é só a fé para chegarmos ao arrependimento e ao perdão dos pecados, mas a fé para vencer todos os dias nessa mesma perspectiva. O Senhor é Deus conosco. E acima de tudo, continua o apóstolo Paulo no capítulo 1 de Filipenses, agora no versículo 27, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí, ou ouça a respeito de vocês, ouça que vocês estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Quer eu chegue até vocês, quer eu tenha notícias a respeito de vocês, Paulo diz, eu preciso saber que vocês estão em amor, lutando pela fé do Evangelho. Essa fé, e ele continua dizendo, e que
em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus. Quando os adversários, todo o exército das trevas, toda a estrutura do mundo, que pensa que está impedindo-nos de viver o Evangelho, impedindo-nos de viver a fé, se levanta contra nós, o apóstolo Paulo diz, permaneçam firmes, lutando por essa fé. Em amor, luta pela fé. Por quê? O que para eles parecem ser a sua destruição é o indício da salvação que virá do Senhor. É nesse momento limítrofe de pressão, de perseguição, que tantas vezes nós temos que enfrentar perseguição aberta, perseguição velada, inconsistência naquilo que dizem a nosso respeito, ou as pessoas que tentam nos impedir de viver a verdade do Evangelho, o que para eles é nossa perdição, quando para eles parece que estamos perdendo, quando para eles parece que somos os tolos, quando para eles parece que nós não estamos vivendo, Deus diz, o que para eles parece ser a perdição, na realidade é o sinal da salvação do Senhor. O Deus que nos dá esse caminho de fé e nos ensina o amor, Ele é o Deus da nossa esperança, de que haverá sempre um livramento, de que haverá sempre uma nova manhã depois de uma noite escura, de que haverá sempre uma mão poderosa nos socorrendo. Não se intimidem pelos adversários. Não se intimidem quanto ao que o mundo fala contra você. Não se intimide contra aquilo que Satanás lidera contra você. Não se intimide com aquilo que pessoas, talvez até amigos e familiares, que ainda não entendem a fé, nem a esperança que você carrega, dizem a seu respeito. Ou quando você parece cair, ou está triste, ou desmotivado, ou quando você tem que sofrer perdas, e para eles se arvoram de achar que a sua perda é a sua derrota. Paulo diz, não se intimidem pelos adversários. O que parece a sua derrota aos olhos do mundo é o indício da salvação do Senhor chegando sobre a sua vida. Porque nós lutamos debaixo de uma bandeira. A bandeira é o amor. A bandeira é o próprio Deus. E quando lutamos debaixo dessa bandeira, seguros na fé, sem nos intimidarmos com o barulho do inimigo, com o barulho do mundo, com o barulho das pessoas que não compreendem ainda a nossa fé, nós veremos da parte de Deus, isso que diz o apóstolo Paulo, salvação, socorro bem presente. E ele continua dizendo, porque vocês receberam a graça, a bênção de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. Aleluia! Não é somente crer, é estar pronto para sofrer por Cristo, a enfrentar o mundo, a enfrentar as dificuldades sem largar a Cristo. Tantos têm se desviado da igreja, tantos têm se desviado desse caminho do Senhor Jesus Cristo. Mas a graça que nos traz a salvação é a mesma graça que nos garante também libertação, restauração, salvação em meio aos sofrimentos. Por isso mesmo, os sofrimentos virão. Ora, quem vive sem sofrimento? Mas quem sofre porque faz o mal está só sofrendo as consequências dos seus erros. Mas o apóstolo Paulo está falando de um sofrimento que não é por nosso merecimento, mas é porque amamos a Cristo e o mundo nos aborrece. Um sofrimento em que se voltam contra nós e não nos compreendem, ou o inimigo se levanta com suas astúcias contra nós, porque quer nos tirar do pedestal, da coluna, da segurança.
o mundo lutando contra nós para nos tirar da confiança, da segurança que a salvação em Jesus Cristo nos dá. Mas como diz o apóstolo Paulo, permaneçamos, que permaneça a fé, a esperança e o amor, guardando os nossos corações em Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe.